Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Vamos abrir a Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Amém? Assim está escrito: trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Deus abençoe essa palavra e ministre ao nosso coração, em nome de Jesus. Bem, queridos, existem muitas polêmicas em relação a esse assunto, e quando há polêmica sempre existe controvérsias, distorções e despautérios. Por isso que eu passo uma instrução que eu julgo sábia. Diz bem assim: nós temos que, diante de uma situação, analisar de três formas, avaliar de três formas. Então, eu peço que você use esse princípio da sabedoria, e não só nesse aspecto, mas em tudo na sua vida, você use esses passos. Primeiro passo, ouvir. Segundo passo, analisar com o seu senso crítico. Terceiro passo, concluir. Ok? Então vamos ouvir, vamos analisar, vamos concluir. Como cristão, nós abrimos mão das nossas axiologias. E hoje nós vivemos na era da informação, e naturalmente isso provoca em muitos essa tal de axiologia. Eu acho assim, eu acho assim, eu acho assim. Mas quando nós recorremos ao exemplo de Cristo, em momento algum ele citou, mencionou essa expressão: eu acho, eu penso, eu imagino. Ao contrário, Jesus sempre recorreu à autoridade das Escrituras. E na autoridade das Escrituras, o que é que ele dizia? Está escrito, está escrito. A minha vida e a sua vida é pautada naquilo que realmente está escrito. E é mistério que esclareçamos e venhamos elucidar os fatos de que hoje em dia é complicado falar sobre esse assunto, porque existe uma falta de entendimento, uma falta de compreensão. E eu entendo, porque a mídia televisiva, por meio de determinados exageros, acaba comprometendo a seriedade, a transparência, a integridade de muitas igrejas. Nós somos rotulados nos níveis mais baixos e acabamos sofrendo com essa generalização, que a igreja é comércio, de que pastor é mercenários, coisas do tipo, né? Nós sempre ouvimos isso, e pelo que acompanhamos, os ensinamentos em relação ao dízimo e oferta parece um terrorismo, onde a pessoa se sente oprimida, pressionada, coagida a fazer algo. Então a gente tem que buscar o equilíbrio. Nós somos exatamente contra essa espécie de terrorismo que apresenta. Mas nós não podemos ignorar o princípio. E esse princípio não foi estabelecido para que viéssemos abençoar, mas para que viéssemos ser abençoados. Eu espero, por meio da graça de Deus, trabalhar convosco agora sobre essas temáticas. E minha oração é que o Espírito Santo venha iluminar as nossas vidas e venhamos compreender que a igreja, conforme a gente sempre diz e faz questão de dizer, ela não tem subsídio do governo, não tem subsídio da prefeitura. Com isso, queremos deixar bem claro que nós não somos mantidos por órgãos governamentais. A igreja é mantida pela contribuição e cooperação dos fiéis. É lógico, né? A igreja, ela vive e sobrevive de doações. E essas doações fazem com que tudo isso seja possível. Tudo isso que está ao nosso redor. Caso contrário, não teríamos essas condições. Como nós desejamos o melhor de Deus, nós também queremos fazer o melhor para Deus, o melhor para o povo de Deus. Então, tudo isso é mantido, é sustentado pelas ofertas. E eis a importância de entendermos o dízimo, porque sabe quem inventou isso? Sabe quem quis que assim fosse? Deus. Deus não quis que fôssemos refém das
manobras políticas. Deus não quis que fôssemos reféns de determinadas caridades sociais, mas sim da fidelidade, que fôssemos alvo dessa fidelidade como igreja. Amém? Então vamos ler aí, conhecendo o dízimo bíblico. Dízimo significa literalmente o quê? A 10ª parte de toda a nossa renda. Trata-se do meio de contribuição estabelecido e ordenado por Deus para que os fiéis venham manter e sustentar a obra do Senhor na terra, por meio das doações entregues na igreja. Ok? Está claro aí? Ou seja, dízimo, às vezes as pessoas até perguntam, quanto é o dízimo? Bom, o dízimo é um percentual de 10%. Não pode ser 11, não pode ser 9, não. Tem que ser exatamente 10%. Se for 11 ou 9, deixa de ser dízimo e torna-se oferta. Então, é o percentual de 10%. É bom deixar bem claro que não existe dízimo alto nem dízimo baixo, né? Dízimo pouco nem dízimo grande, dízimo pequeno nem dízimo grande. Dízimo é o percentual. Há pessoas que dizem, não dou dízimo porque o meu dízimo é tão pequeno, é só dízimo de um salário mínimo, para que eu vou dar? Outros já dizem, eu não dou dízimo porque o meu dízimo é grande, né? Meu dízimo é grande, então para que eu vou dar? Então, para quem busca um álibi, sempre vai encontrar. Para quem busca um pretexto, um subterfúgio, sempre vai encontrar. Eu estive, ano passado, com o contador declarando imposto de renda, e antes de ser atendido, estava uma médica sendo atendida, e ela estava reclamando do imposto. Aí Gilson, que é membro dessa igreja, inclusive irmão da diaconisa Gisele, ele disse algo interessante, ele disse, oxalá, expressão que diz, quem dera que o meu imposto fosse igual ao seu, como eu queria que fosse, porque o imposto é proporcional à sua renda. E ali eu achei interessante, que eu disse, como eu queria que o meu dízimo fosse grande, mas há pessoas que pensam diferente. Há pessoas que não têm o entendimento para captar que enquanto maior for o seu dízimo, maior a sua renda. A verdade é que Deus deu um princípio. Aquele que for fiel no pouco, sobre o muito, eu o colocarei. Então, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Então, seja fiel ao Senhor. Quando a gente fala sobre dízimo e oferta, eu sempre cito que Deus não quer o nosso dinheiro, Deus não precisa dos nossos tostões furados, Deus não precisa das nossas moedas, Deus não precisa das nossas cédulas. Porque a Bíblia diz que Ele já tem, Ageu 2,8, Ele é o dono do ouro e da prata. Então o que é que Deus quer do seu povo? É a fidelidade. Quando nós somos fiéis ao Senhor, nós somos fiéis em tudo. Porque do que adianta a pessoa dar o dízimo e ao mesmo tempo não ter uma vida de retidão com o Senhor? E do que adianta também a pessoa ter toda uma vida de retidão, de integridade e não dar o dízimo ao Senhor? Não dá, permita-me recorrigir, não devolver, porque nós nada temos. Agora imagine você, um financiador olha para o seu projeto e diz bem assim, eu vou lhe financiar. Agora tudo que eu quero de você são apenas 10%. Uau! Que maravilha! Quem não ia se alegrar? Quem não ia se alegrar? Deixa eu lhe dar um exemplo. Os irmãos Fertitta, não sei se vocês sabem, Alessandro com certeza, que acompanha as artes marciais, o MMA, os irmãos Fertitta eram donos de cassinos. E ele encontrou um sujeito chamado Dan White, que queria comprar o UFC dos Grayson, brasileiro, família Grayson. E ele disse, olha, temos interesse em investir nesse projeto, vai ser sucesso. Então o UFC não tinha a mesma expressão, e hoje é uma das empresas que mais crescem, a arte marcial, o esporte que mais cresce, mais desenvolve. E os irmãos Fertitta chegaram e disseram para Dan White, está certo, nós vamos investir em tudo, não se preocupe com nada. Agora 90% é nosso, 10% é seu. Na hora, Dan White estendeu a mão, quem acompanha
A história está em documentário e firmou o contrato. Tudo que Danny White recebe é apenas 10% de todo o lucro. Os irmãos Fertitta ficam lá por trás e nada fazem. Eu fico imaginando, e se Deus fosse agir com a gente como os irmãos Fertittas fazem com Danny White? Olha, eu vou lhe dar tudo, vou lhe dar condições, vou lhe dar saúde, vou lhe dar força, vou lhe dar inteligência, vou lhe dar sabedoria, vou lhe dar oportunidades. Agora, de tudo você me dá 90%. Eu sei que com 10%, o Danny White ficou milionário. E os irmãos Fertitta, como tudo vê somente cifrão, acabou vendendo o UFC. Para eles, tudo é só dinheiro, acabou vendendo. Porque a mente é visionária. Então você percebe que Deus é diferente. Deus nos dá tudo e apenas pede 10%, e esses 10% tem um propósito. Amém? Agora vamos entender, letra A, ensino bíblico sobre o dízimo. O que é que a Bíblia fala? Levítico 27, versículo 30. Os irmãos se esforcem para acompanhar. E aqueles que não conseguirem, nós temos a projeção para nos ajudar, somente aos que não conseguirem. Mas aqueles que são bons de Bíblia, vamos lá. Levítico 27, versículo 32. Os irmãos encontraram? Assim está escrito: no tocante às dízimas do gado e do rebanho, e tudo que se passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Versículo, perdão. Eu li o 32. Eu pulei, né? Versículo 30. Também todas as dízimas da terra, tanto os cereais do campo como os frutos das árvores, são do Senhor, santas ao Senhor. Então, o primeiro princípio do bíblico sobre o dízimo, lição qual é? Santo ao Senhor. O que é santo? Alguém lembra? Muito bem, separado. Então, o que Deus está dizendo aqui é que o dízimo é separado ao Senhor. Aí vem um crítico, sempre há, e é bom que haja, porque nos leva a pensar e termos convicções do que nós realmente fazemos. Ele diz bem assim: peraí, todos os dízimos da terra, cereais, frutos do Senhor, bom, está falando sobre frutas, sobre cereais, então não preciso dar dízimo em dinheiro, porque a Bíblia está falando sobre vegetais, sobre frutas, enfim. Detalhe, naquela época não existia cédula, naquela época não existia moeda, o valor comercial era o valor de troca. Até o sal custava muito, por isso que a palavra salário vem de sal. Então tudo era troca. Então eles faziam uma espécie de trocas para obter as coisas e assim comerciar. Então hoje a questão é: você vai pagar água e energia com cereais? A Coelba vai pedir, né, Zenide, no final do mês, a conta. Zenide, corta ou liga? Liga ou corta? Qual o setor de Zenide? É fiscalizar, né? A Coelba vai pedir, né, Selma? Qual é o setor de Selma lá também? E? Ligar, né? Ei, coisa boa. Zenide constrói, é? Zenide é fiscalizar. O negócio é mais 500 aí, né? Selma ligar, elas trabalham na Coelba. Coelba, e aí? Vamos pagar como a Coelba? Quem aqui é camponês, trabalha no campo, para nos dar esses frutos, esses cereais, para que a gente possa? Então, está entendendo? O valor comercial da moeda vigente na época era justamente os frutos. Então, só quem não quiser entender. Versículo 32 vai falar que o dízimo é consagrado ao Senhor. É que nos diz, a gente já acabou de ler, mas vamos repetir. No tocante às dízimas do gado, do rebanho, já pensou, Selma, alguém chegar lá com um rebanho de gado e diz: vem pagar as contas atrasadas aí. De tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Em outra versão, está lá na NVI, será o quê? Consagrado ao Senhor. Ok, então é santo, separado e é consagrado. Separado a Deus e consagrado é que há um valor espiritual. Esse é o sentido da palavra consagrado.
há um valor espiritual. Agora, Deuteronômio 12, 6. Nós vamos perceber que além de ser santo e consagrado, nós vamos perceber uma outra verdade. Deuteronômio 12, 6. Assim diz o Senhor: a esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e as ofertas das vossas mãos, e as ofertas votivas e as ofertas voluntárias, e os primogênitos da vossa carne, das vossas vacas e das vossas ovelhas. Outra lição, estabelecido por Deus. Deus estabeleceu. E um detalhe aí, né? O início do versículo, não sei se você percebeu, versículo 6, né? É isso? A este lugar, está escrito aí? A este lugar, Deus determinou um lugar, um espaço geográfico, uma delimitação física, a este lugar. Sabe o que é que a gente aprende isso? Malaquias 3:2, 3:10. Trazei todos os dízimos aonde? Casa do tesouro. Nosso dízimo não entrega-se nas mãos de pastor, de diáconos, de missionários, de programa de televisão, de centro de reabilitação ou de qualquer casa filantrópica que promove caridade social. O dízimo é na casa do tesouro. Alguns lugares passam até sacolinha. Bom, é uma questão de estratégica, eu não quero discordar, tem igrejas que são longas, quero falar sobre isso, mas aqui na igreja, não importa o tamanho, a gente usa esse princípio, o princípio de você sair do lugar e ir ao altar, porque é isso que está escrito. Se você for analisar, você percebe que o povo vai à igreja, não a igreja vai ao povo. Então, é o princípio de você ir lá na frente, no altar, e deixar a sua oferta, o seu sacrifício, antigamente visto como holocausto. Ok? Versículo 11 de Deuteronômio 12. Estabelecido por Deus, e versículo 11, o que é que diz? Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E esse lugar farei chegar tudo que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos, e toda escolha dos vossos votos feito ao Senhor. Então o dízimo também é ordenado por Deus, estabelecido por Deus, ordenado por Deus. Agora Deuteronômio 14, versículo 22. Amém? Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Ou seja, dará o dízimo de tudo. E o que é que nós aprendemos aqui? Além de ser estabelecido, além de ser ordenado, foi o que? Sancionado na lei por Deus. Amém? Esse é o ensino bíblico. Em síntese, esse é o ensino bíblico. Agora vamos ver a finalidade do dízimo. Todo mundo pergunta, né? E é bom perguntar. Qual é a finalidade do dízimo? Por quê? Para quê? Para onde vai? Essa é a pergunta. Vamos ver os princípios bíblicos e as orientações para a finalidade do dízimo. Bom, primeiro, manutenção do templo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, você já entendeu, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa. Há uma diferença de mantimento e manutenção. Quando era manutenção, oferta. Mantimento é manter a obra. Manter a obra de Deus. E manter a obra de Deus é investir justamente nas causas de Deus. Aí sim, nós vamos agora para as demais lições. Primeiro, sustento sacerdotal. Números 18, 29. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Amém? E todas as vossas dádivas apresentareis toda oferta ao Senhor, do melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Bom? A referência é essa, né? Todas as vossas dádivas apresentareis toda oferta ao Senhor.
melhor delas a parte que lhe é sagrada. Vamos tentar ver 1 Coríntios 9. Oi? Ah, perdão, 28, né? Obrigado aí. Ainda bem que tem um universitário nesse lugar, né? Versículo 28. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel. E deles darei a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. Ok, é versículo 28, que era justamente o sustento sacerdotal. Existem outros textos que corroboram com esse fato, mas preferimos usar o princípio também do Novo Testamento. 1 Coríntios 9, versículo 13 e 14. Amém? 1 Coríntios 9, 13 e 14. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E que servem ao altar, do altar ter o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ok? E agora 1 Timóteo 5, 17 e 18. Amém? Assim diz o Senhor. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura Sagrada declara: não amordeces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então vamos lá entender melhor esse texto, sustento sacerdotal. Deus estabeleceu o dízimo com um objetivo, com esses objetivos, entre eles o sustento sacerdotal. O sacerdote, ele era proibido de Deus ter esse trabalho secular. Existem inúmeras passagens bíblicas, você vai ver que quando Neemias começa a restaurar as muralhas, ele percebe que os levitas estão no campo e no templo, no campo e no templo. Ele disse: não é justo que eles estejam no templo e no campo, vamos trazer eles somente para o templo e para se dedicar. Quando Deus, através de Josué, vai repartindo as terras, Deus disse que a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal, ela não teria terra, ela não teria propriedade, ela não teria um patrimônio físico. O Senhor seria a herança deles, e eles não tiveram. A tribo de Levi e Josué são os dois filhos de Jacó que não tiveram terra. Deus honrou tanto José, que deu aos seus dois filhos, Manassés e Efraim, que foram justamente um que ficou com a terra que era de José e outro com a terra que seria de Levi. Então Levi não tinha propriedade, o Senhor seria a herança de Levi. E o que Deus queria era que a tribo de Levi se dedicasse integralmente à obra, ao ministério. Esses são os exemplos bíblicos sobre o sustento sacerdotal do sacerdote, o sustento sacerdotal com esse princípio do dízimo. Você vai perceber aqui em Timóteo, que eu acho até interessante, versículo 17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Fala sobre diferenças de salários e fala sobre uma remuneração mais elevada, proporcional ao trabalho desenvolvido. Interessante isso. Proporcional ao trabalho desenvolvido. Porque há igrejas de outras denominações que estabelecem uma certa quantidade para que os ministros venham viver a partir daí, sem levar em consideração o custo de vida de região em região, sem levar em consideração as demandas das igrejas locais, porque uma coisa é você pastorear uma igreja de 100 pessoas, outra coisa é você pastorear uma igreja de 1000 pessoas. Evidentemente o trabalho é bem maior, mas enfim, o que vem ao caso aqui é entender que Deus estabeleceu como um sustento sacerdotal, que o ministro não pudesse fazer nada para se dedicar à obra do Senhor. E essa é a instrução bíblica. Há pastores, colegas, que conseguem exercer a dupla vocacionalidade, e eu particularmente os admiro muito por isso. A dupla vocacionalidade. É fácil um pastor auxiliar conseguir desenvolver. Agora, um pastor presidente, diante de tamanhas demandas, eu acho incrível se ele conseguir conciliar uma coisa com a outra, porque pastores não têm rotina, não têm carga horária, a gente não escolhe o momento de fazer o funeral, Como seria bom se pudesse
Escolhi o momento funeral. A gente ia protelando, postergando, né? Mas as coisas surgem de repente, situações de emergência, situações de urgência, e como pastor temos que estar em prontidão. Eu lembro de um momento em minha vida que eu fui chamado para dar aula em uma instituição aqui, e estava lecionando filosofia. De repente uma mulher me ligou: pastor, minha mãe faleceu, o senhor pode vir? Eu disse: olha, eu estou em aula, eu não posso sair, não tenho como abandonar a turma, não tenho como sair. Quando terminar aqui a aula, eu estarei indo. A aula terminou em torno de 5h30, e eu fui. Estava substituindo um colega que era professor, precisou viajar e me convidou. Quando eu fui, aí já tinha corrido o funeral, ela me deu um abraço e disse: pastor, muito obrigado por o senhor ter vindo, mas seria tão importante o senhor estar aqui no funeral. De alguma forma eu senti aquela dor, de alguma forma eu senti aquela aflição que ela teve, e entendi a importância do pastor. Evidentemente o pastor não é onipresente, nem onisciente, nem onipotente, não vai poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele precisa estar, na medida do possível, disponível. Amém? Então vamos lá, para não nos entendermos, porque cada aspecto desse, cada ponto desse seria uma lição. Mantimento dos levitas, servos, Números 18, 21, 24. Números 18, versículo 21 e 24. Os irmãos abriram? Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel, por herança pelo serviço que prestam, serviço da toda a congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresenta ao Senhor em oferta, dei-o por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Como Deus foi, né, bem enfático, não negociou a possibilidade sequer de um levita ter outra profissão. A pergunta que se faz é: quem é levita? A gente tem a tendência de pensar que levita é quem canta, levita é quem toca também, mas não somente. Levita são os zeladores da igreja, são os porteiros da igreja, são aqueles que cuidam, que mantêm a obra da igreja, que faz as coisas acontecer. Então, levitas, se pudéssemos resumir em uma só palavra, essa palavra está aí, entre aspas. Mantimento dos levitas. Levita seria quem? Servos. Então, quem é levita? É aquele que hoje é servo. Oxalá que a nossa igreja tivesse condições de ter mais servos, mais funcionários para fazer as coisas acontecer, para fazer as coisas fluírem. Eu acredito, posso estar equivocado em relação a isso, mas nenhuma igreja tem um quadro de funcionários que nós temos. Eu me refiro à região. A gente funciona aqui de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 17 horas. O pessoal tira intervalo para o almoço, mas deixa a casa aberta. Então, funcionando aqui a igreja, para que você possa entender, você entra aqui, vai estar aqui na secretaria nosso evangelista Marcondes, o nosso diácono Omenda, depois vai estar o pastor Sidney, depois vamos ter Juraci e Ana, as duas irmãs, resenhas, cada história essas irmãs têm para contar. As duas irmãs, essa dupla dinâmica trabalhando. Lá em cima nós vamos ter o Willas, nós vamos ter Alex. Já vai quantas pessoas aí? 7, né? 7 comigo. Aí vem 7 comigo. Aí vai para a Casa da Esperança, nós vamos ter como totalmente voluntária Elaine, mas está vinculada. Nós vamos ter Mariana, que a igreja tem abençoado com uma oferta, e ela quer casar, e nós vamos ter que aumentar essa oferta, e ela está na razão dela. Olha o Manuel aqui. Aí, me ajuda aí, gente. Manuel, né? É verdade, me ajuda aí, então perdi as contas já. 2 na secretaria, 2 no estúdio, 4. Mais 2 na zeladoria, 6. Mais o pastor, 7.
Aí vem Elaine, Manuel e Mariana, 10. E tem os meninos dos Lava Jato, que tem esse vínculo com a igreja também, que vem mais 2, então 12. 12 pessoas diretamente e indiretamente, né, aqui trabalhando com a gente, fazendo tudo acontecer, fazendo tudo fluir. E meus irmãos vinham, né, Marcondes? Eu acho que a sensação que Marcondes teve foi essa. Eu não sabia que tinha tanto trabalho a fazer. E precisamos de mais pessoas. E precisamos e oramos a Deus para que venhamos ter condições de termos mais pessoas. E os levitas quem são? São esses servos, a quem o Senhor disse: olha, vocês não vão trabalhar para os homens, vocês vão trabalhar para mim. Eu recebi um chamado com 18 anos, né, com 19 já estou me preparando para ir para o ministério, com 23 eu estou me formando, como pastor mais novo, todo o estado e região, vocês conhecem já essa história. E tudo foi muito cedo na minha vida, tudo aconteceu de uma forma tão repentina e imediata que é até difícil explicar. Mas Deus me separou e disse: você não vai trabalhar para homens, você vai trabalhar para mim. E eu entendo que ao trabalhar para Deus é que mais e mais trabalho para os homens, para servir a igreja, para servir o reino de Deus, para fazer as coisas acontecer mediante a graça, mediante a Deus. Hoje, eu não tenho nenhum constrangimento quanto a isso. Ser pastor e de ser pastor em tempo integral, para mim é uma satisfação. Eu estava em Salvador com mais 4 colegas, aí a gente foi conhecer um museu na cidade antiga, aí passaram todos eles, aí um disse bem: eu sou professor, o outro: eu sou funcionário público. E todos ali omitiram o fato de ser pastor. E quando chegou a minha vez, eu disse: eu sou pastor. E eu disse aquilo e digo com a maior satisfação, não escondo a minha vocação e não tenho nenhum tipo de constrangimento. Poderia fazer outra coisa, poderia, mas nada traria ao meu coração tamanha alegria de você ser separado, você ser chamado por Deus. Não quero desmerecer nenhuma outra profissão, mas qualquer uma outra você consegue através dos méritos próprios. Basta se dedicar, basta estudar e ser aprovado em um concurso, ou então se aprimorar na sua habilidade para poder progredir e evoluir. Mas ser pastor não é algo que você escolhe, é você ser escolhido por Deus, é algo que reverbera por toda a eternidade. Então a satisfação que há no meu coração é grande. Eu posso dizer que tenho orgulho, sim, orgulho santo, se é que existe, de ser pastor, e não nego quem eu sou. Isso é o que eu sou. Posso fazer outra coisa, mas isso é o que eu sou. E converso com minha esposa e digo a ela: não conseguiria ser nada além do que sou. Sabe, uma pessoa que nasceu com isso, para isso. Hoje eu me descobri, e sei que fui chamado por Deus. Fui chamado por Deus. Não ouvi um psiu, a gente brincava no seminário. Alguns ouviram psiu, outros ouviram chamada. Existe pastores chamados, existe outros que são chamados de pastores. Eu sou um pastor chamado. Amém? Então, mantimento dos levitas. Você percebe, irmãos, que a necessidade é grande, e nós queremos crescer. Nós queremos crescer para melhor servir. Então, hoje nós temos aí 12 funcionários, mas em nome de Jesus nós teremos mais. Nós teremos mais. Quando nós estivemos lá com o Alessandro lá em Minas, na igreja Alagoinha, uma das dúvidas foi perguntar quantos funcionários aquela igreja tinha. Aquela igreja tem mais de 200 funcionários, gente. Mais de 100 pastores aquela igreja tem. Eu estou falando de funcionários locais. A influência daquela igreja é grande demais, e as coisas começam a acontecer quando a vontade de Deus é prioridade. Vamos ler o próximo item: expansão no reino e na cooperação missionária. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Amém? Recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido desde que Epafrodito, se alguém está pensando em um nome para dar um filho, aí, eis aí uma indicação. Epafrodito. Gostou do nome?
desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível. Gente, o apóstolo Paulo está falando aqui que um dos objetivos do dízimo também é a manutenção em missões, na obra missionária. E o que eu acho interessante é que todas as igrejas abandonou. Ele fala isso no versículo 15, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, que é a igreja de Filipenses. E sobre a igreja de Filipenses ele diz, olha, estou suprido, tenho em abundância por causa da vossa cooperação. Então, nosso trabalho é o quê? Investir em missões. É investir em missões. A igreja envia todo mês um percentual para a convenção, e a convenção desenvolve um trabalho em mais de 50 países, sem falar das missões interculturais. Existem as missões transculturais fora da nossa nação e as interculturais em nossa região, em que a convenção está completamente envolvida. E nós temos as parcerias com alguns missionários. Gente, quero aproveitar aqui e abrir aspas. Se você não adquirir o livro, adquire o livro. Ele tem um propósito tão nobre, né, que é justamente todo o valor arrecadado, não importa a edição, será para o projeto social Casa da Esperança. Mas eu confesso a vocês que meu coração já se move com uma outra ideia. Diariamente, sem exagero, eu recebo e-mails. Passei 4 anos no seminário Regime Internato, conheci muitos missionários, tive contato com eles, e aí a gente recebe direto mensagens da Índia, mensagens da África, mensagens do Haiti, né, pedindo apoio, pedindo ajuda. E tem um missionário conhecido nosso que está no Haiti, e lá ele apresenta a realidade, ele faz vídeo das crianças pobres comendo barro, né, barro com sal, porque não tem alimento, e eles estão pedindo, igrejas, venham, nos ajude, venham, nos ajude. Esse ano eu vou estar em Marromeu, em 1º de junho a 15 de junho, lá na África, mas ano que vem eu quero ser um voluntário no Haiti. Se alguém quiser comigo, então vamos juntar as nossas forças e vamos lá, aqui na América Central, trazer esse impacto e levar recursos para essa igreja. Não adianta somente enviar daqui para lá, tem que ir, é o que todos os missionários pedem. Venham, venham, venham. Então, o Coração Voluntário tem um fim da caridade do nosso projeto social, mas eu já estou orando e peço aos irmãos que uma das bonecas que eu tenho é motivações missionárias. E todo o valor arrecadado desse livro eu quero transferir para essas missões carentes, essas missões de extrema necessidade. Então, é minha maneira de contribuir, é minha maneira de ser um voluntário diante do fato que não tenho particularmente recursos para assumir esse compromisso, mas posso usar habilidades que o Senhor venha me dar com esse intuito. Então esteja orando. Esse ano a nossa missão é a África, mas ano que vem eu quero pisar no Haiti, e não quero ir sozinho não, deixa Deus te usar aí, vamos, quem sabe fazer essa caravana para o Haiti, e vamos viver essa realidade de ser um voluntário naquela região. Então, o dízimo também tem essa finalidade. Missões, alcançar esses povos. E Deuteronômio 14, 29, assistências sociais. Deuteronômio 14, 29. Deuteronômio 14, 29. Amém? Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva estão dentro da tua cidade e comerão e se fartarão, porque o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Assistências sociais. Nós temos aí a Casa da Esperança, mas eu não quero ficar somente na Casa da Esperança. E sozinho eu não posso fazer nada, absolutamente nada. Então ora a Deus para que levante pessoas em nosso meio, para dizer, não, vamos abrir a Casa da Misericórdia, vamos cuidar de anciãos. Teve uma senhora, ano passado, ela vinha muito aqui na igreja, ela chorava ali no gabinete, ela dizia, meus filhos me abandonaram, ninguém liga para mim, eu sou sozinha, eu não tenho ninguém em minha vida. Ela visitou pouco, esporadicamente os cultos. E eu lamentava muito em ouvir aquela senhora, e a sensação de você estar com as mãos atadas, querer ajudar e não poder fazer nada, sabe? Uma mulher sozinha. Eu disse, meu Deus, para isso é que a Casa da Misericórdia vai servir. Como um asilo para cuidar desses anciãos, que precisa dessa atenção.
precisa desse cuidado. Então, irmãos, esteja orando pela Casa da Esperança, esteja orando pelos projetos sociais que a igreja assume, esteja participando, vem de perto, você vai ver que há muita coisa a se fazer e aí você vai perceber que há muito trabalho a ser realizado. É como Deus disse a Josué, há muitas terras a serem conquistadas. História do dízimo ensinada em toda a Bíblia, Antigo Testamento, antes da lei. Eu não vou ter condições de ler os versículos, irmãos. Devido ao tempo, eu vou ter que adiantar. História do dízimo, o dízimo ensinado em toda a Bíblia. Antigo Testamento antes da lei, foi iniciado por Abraão antes da lei, continuado por Jacó antes da lei. Alguns dizem bem assim, pastor, o dízimo é lei? Não, o dízimo não é lei. Ele existiu antes da lei, ele foi sancionado na lei, mas o dízimo não é lei, não é? E de repente alguém faz essa pergunta capciosa, já com outro interesse, dizendo, se não é lei, então eu não preciso ofertar. Eu diria o seguinte, olha, o dízimo está acima da lei. Ele existiu antes, durante e após a lei. Ele está acima da lei. Foi praticado por Abraão, foi praticado por Jacó, foi praticado por esses servos de Deus, e aí nós temos as referências bíblicas. História do dízimo durante a lei. Olha só, instituído por Moisés nos livros de Pentateuco, praticado pelo rei Salomão nos livros poéticos, ordenado pelo rei Ezequias nos livros históricos, restaurado por Neemias nos livros históricos, reforçado por Malaquias nos livros proféticos. Então, durante toda a lei você encontra o objetivo do dízimo, né? O propósito do dízimo. Durante toda a lei veterotestamentária do Antigo Testamento está lá o princípio do livro. Antes, durante e após a lei. É o que todo mundo quer saber. E o Novo Testamento, pastor, o que é que fala? Reconhecido pelos judeus no Evangelho de Lucas, se você puder abrir, vai ser interessante. Lucas, vamos ler ao menos esses textos. Lucas 18, versículo 11 e 12. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou dízimo em tudo o quanto ganho. Ou seja, reconhecido pelos judeus no Evangelho. Os judeus sempre valorizaram, honraram, até os dias de hoje, o princípio do dízimo. Deus não é contra as ações desse homem. Deus é contra as motivações de que fazer para ser visto pelos outros. Ok? Recomendado por Cristo nos Evangelhos. Alguém pode perguntar, mas Jesus recomendou? Sim. Mateus 23, 23. Há muitos críticos dizendo, mas Jesus não falou nada acerca do dízimo. Será? Olha só o que Jesus disse. Mateus 23, versículo 23. Amém? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais os dízimos da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Deus não está impedindo as pessoas de dar o dízimo. Deus está apresentando que existe coisas tão importantes quanto, que é o quê? A lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Agora, olha só o quanto Deus elogia esses caras, Jesus. Eles dão o dízimo das ervas, eram especiarias, e serviam de tempero para ser usada. Das plantações mínimas e miúdas, eles eram fiéis. Jesus está fazendo aqui a menção, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, ou seja, das coisas mais simples e insignificantes, eles eram fiéis. E essa fidelidade dos fariseus é algo assim tão extraordinário, que Cristo chega até a elogiar. Cristo chega até dizer, se a nossa justiça não
exceder a dos fariseus, de modo algum entraremos no reino de Deus. Ok? Esse mesmo texto se encontra em Lucas 11:42, onde vai nos dizer: mas ai de vós, fariseu, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Deus está querendo dizer: vocês devem dar o dízimo, sim, mas não devem omitir a misericórdia. A misericórdia, cadê? Misericórdia. Cadê? Misericórdia, justiça e amor. Amém? Novo Testamento obedecido pela igreja primitiva em Atos 2:45, vai nos dizer, não precisa abrir, que eles davam muito mais do que 10%, eles davam tudo, confirmado em epístola, Hebreus capítulo 7, versículo 4 e versículo 10. Letra E, praticado em toda a história da igreja. Toda a história da igreja, o dízimo veio praticado. Recentemente, com a pós-modernidade, ele veio a ser questionado nessa era das informações. Conforme aprendemos, o dízimo está acima da lei. Trata-se de um compromisso assumido com periodicidade regular, mensalmente e com integridade na percentualidade, 10%. O dízimo é do Senhor. Amém? Agora, perguntas e respostas para concluirmos esse assunto. Aí você vai encontrar respostas a perguntas frequentes. Letra A: onde entregar o dízimo? É a primeira pergunta. Olha a resposta: em nossa igreja local, da qual congregamos e participamos. O texto de Malaquias 3:10 está no modo imperativo. Trazei é uma ordem e o destino dos dízimos é a casa do tesouro. Ok? Está nesse papel aqui, viu, gente? Se você não tiver o boletim antigo, esse é o boletim antigo. Esse é o mais moderno que existe aí. Então, nesse não vai estar. Ok? Quem está com o boletim? Esse antigo? Pronto, então aí. Esse é o mais antigo. O mais novo, deixa eu ver. Ali a pastora Vanessa com o mais novo. Esse não vai ter essas informações. Respostas e perguntas. Então, onde entregar o dízimo? O dízimo se entrega na casa do tesouro, na igreja onde você é membro, na igreja onde você congrega. Tinha uma senhora, Vanessa lembra disso, que a filha dela era daqui e ela não era. Pastor Sidney, por favor, eu queria falar com o senhor. Ela veio a um culto. Ela disse: eu queria saber se eu poderia dar a metade do meu dízimo na minha igreja e a metade do meu dízimo na sua igreja. Porque minha filha congrega aqui e eu acho isso certo. Eu disse: olha, irmã, não. O certo é você dar na sua igreja, a igreja da qual você é membro. Quanto a sua filha, a renda não é, o dízimo é da nossa renda, então não é dela, entendeu? Então seja útil na sua obra. Ela entendeu, foi muito agradecida e a gente recorreu à sinceridade para trazer essa instrução, do que de nada adianta ela trazer aqui e de repente ser privada de algumas bênçãos porque está de uma forma irregular no exercício do princípio do dízimo. Negociando, né? O dízimo deve ser entregue na igreja local. Nós já lemos isso, né? Deuteronômio 12, 5, 6. Portanto, não é correto entregar o dízimo a, o que é que diz aí? Pregadores, missionários, necessitados, hospitais, creches, centros de recuperação, programas de rap, enfim, obras filantrópicas ou de caridade. Não, o dízimo é na casa do tesouro. Ah, pastor, mas o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Bom, deixa de ser dízimo. Deixa de ser dízimo. Agora, a oferta, você faz o que você quiser com ela. Digamos que seu dízimo é R$200, você ganha 2.000 ao mês. Você pode pegar seus 2.000 ao mês e dar para quem você quiser. A oferta é algo completamente... É verdade. Você dá seus 200 na sua igreja local, seus 1.800, você faz o que você quiser. A oferta você é livre para você fazer o que você quiser com ela. Eu só instruo, dizendo assim, oferte na sua igreja. Sua igreja tem suas obras, sua igreja tem os seus compromissos. Juntos somos melhores. Imagine se cada um de nós fôssemos atender uma criança de rua.
não causaríamos o mesmo impacto do que alugar um espaço, investir em pessoas para cuidar de pessoas. Você consegue entender? Então, juntos somos mais fortes, juntos somos melhores. Amém? Segundo tópico, o dízimo deve ser administrado pela igreja. Você vai ver Atos capítulo 4, 34, 35, essa instrução. Não compete ao dizimista a autonomia de administrar seu próprio dízimo, pois o dízimo é do Senhor. A responsabilidade da administração foi concedida à casa de Deus. Neemias 10, 37. O cristão não pode sair distribuindo dízimo em seu bel prazer ou transformando em doações de materiais e objetos. O dízimo deve ser devolvido fielmente à igreja em que você está servindo como membro. Atos capítulo 4, versículo 34. Então, de repente, pois não? Verdade. A ideia, né, desse texto. Se você administrar seu dízimo deixa de ser dízimo. Seu dízimo é administrado pela igreja. De repente você olha assim e percebeu, bom, essa igreja está precisando de um pedestal. Aí você pega seu dízimo, vai lá e compra um pedestal e traz. Não, foi uma doação que você fez. Não sei se alguns irmãos lembram, mas teve uma pessoa que pegou o dízimo e comprou uma escada. Como é o nome dessa escada? Girassol, né? Escada. Aquela de ferro. Giratória, né? Caracol. Ainda bem que tem um engenheiro na plateia. A girassol. Ia girar o dia todo. Caracol. A escada de caracol. Quando eu chego na igreja, uma surpresa. A escada de caracol ali do lado. Né? Foi o que nós fizemos. Pegamos a escada, colocamos ali do lado de fora. E com muita boa educação, dizendo, olha, não é nossa pretensão, não está no projeto essa escada. A pessoa ficou um pouco triste, mas fazer o quê? A gente seguia um projeto que não fazia o menor sentido. Eu entendo a boa intenção do coração dessa pessoa, mas ao mesmo tempo não é administrado pessoalmente, individualmente. Os irmãos estão entendendo? Acontece muito isso. As pessoas veem uma necessidade e faz isso. Outros veem uma necessidade de sair. Esse mês é retiro dos jovens, dos adolescentes, é excursão de casais. Eu não preciso dar o meu dízimo, né? Eu vou pagar o meu ingresso, a minha entrada, o meu acesso. Não pode, gente. Não pode acontecer de modo algum. Porque você vai estar arcando com algo que vai lhe trazer benefícios. Você deixar de dar o seu dízimo ao Senhor, devolver o seu dízimo ao Senhor, para pagar a inscrição de um congresso, para pagar a excursão ou retiro, não é certo. Letra B, quando devo entregar o dízimo? O dízimo deve ser entregue mensalmente com prioridade e pontualidade, pois se trata das primícias do Senhor. Uma importante observação, não podemos sonegar nem postergar o dízimo, pois se o mesmo não fosse entregue na ocasião oportuna, era acrescentado da quinta parte sobre ele, que equivale a 20%. Levítico 27 e 31, quem tiver curiosidade, abre aí por gentileza, Paulo Rogério. Levítico 27 e 31. Quando a pessoa deixava de dar o dízimo no mês, gente, sabe o que acontecia? Isso é um princípio. Se vale ou não vale para os nossos dias, não é o caso. Eu estou falando de um princípio quando Deus estabeleceu. Quando ela deixava de dar, no outro mês, ela além de dar, o do mês ela tinha que dar 20% referente ao mês passado. Se alguém quiser remir uma parte dos seus dízimos, acrescentar-lhe-á a quinta parte. Era os juros do dízimo. Estão entendendo? Rapaz, o negócio o sistema era bruto. Então, esse mês eu vou sonegar os dízimos. Deus dizia, tá certo. Mês que vem, se você quiser regularizar a sua situação, você vai ter que dar 20%. Não vai ser mais 10%. Vai ser o quê? 20%, que é justamente a quinta parte. Diáconos, por gentileza, ajuda essa mulher aí, Reginaldo. A quinta parte. Então, vamos lá. Uma pergunta muito importante, letra C. O dízimo é do bruto ou do líquido? Vamos lá. O dízimo do salário deve corresponder 10% do valor bruto e não do valor líquido.
pois rendimentos líquidos pressupõem descontos que teoricamente beneficiam o salariado, tais como INSS, seguro, saúde, vale transporte, vale refeição e etc. Entendeu? Então, o dízimo é do bruto, porque você está sendo beneficiado pelos favores do bruto. Agora, isso não vale para empresários. Para empresário, eu acho que tem uma folhinha ali ensinando como o dízimo do empresário. Caso contrário, você vai sofrer, você vai ter falência. Chegar à falência. O dízimo do empresário, ele já é do líquido. Pois não? Nesse caso, não. É a mesma coisa nesse caso aqui, ó, letra C. Por exemplo, quando você recebe do INSS, tudo. Quando você é admitido e recebeu. Se você deu o dízimo de todo aquele dinheiro do seu bruto, então você não precisa devolver. Está entendendo? Porque ali você já estava dando regularmente. Entendeu? No seu caso, não. Se você com aquele seu dinheiro, você foi fiel ao Senhor, e com o que sobra você adquiriu uma casa, não. Agora lembrando que depende de como você vai vender a casa, né? Digamos que você comprou a casa por 200 mil e depois vendeu por 300 mil. Entendeu? Você teve um lucro. Está entendendo? Os irmãos estão entendendo? Você teve um lucro nesse bem adquirido. Então, dos 200 que você gastou, que já era seu, não necessariamente. Dos 100. Em suma, também é algo que nós temos a dizer que se torna pessoal. Por exemplo, você mesmo ciente quer dar. O que aconteceu com pessoas que surgiu aqui, olha, eu quero dar mais. Fizeram voto com Deus. Essas longarinas, por exemplo. A pessoa tinha uma causa na justiça e disse, se Deus me abençoar dessa forma, eu vou abençoar Deus dessa maneira. Era uma causa perdida, Deus abençoou e essa pessoa teve maior prazer, maior alegria de dar na casa do Senhor. Entendeu? Eu quero dizer que não necessariamente sermos rígidos ou rigorosos nos detalhes. Deixa Deus mover o seu coração para que haja, sobretudo, satisfação e alegria na contribuição. Amém? O dízimo das férias, 13º e outras rendas. O dízimo é referente a todo tipo de benefícios herdados, conquistados e premiados, sejam rendimento, faturamento, lucro, bônus, enfim, o dízimo é de tudo. Ou seja, não é somente do dinheiro, tá entendendo? Do salário que a gente recebe. É de um bem que a gente pode adquirir, de um bem que a gente pode conquistar, e a gente vai utilizar o princípio do Senhor. Ok? E aí entra o dízimo das férias, o dízimo do 13º e outras rendas. Martinho Lutero, o que é que ele diz? Disse que todo cristão deve passar por 3 conversões. Conversão do intelecto, reconhecer Deus como seu Salvador. Conversão do coração, amar a Deus como seu Senhor. E conversão do bolso, cooperar com a obra de Deus. Ele ainda argumenta dizendo que a conversão mais difícil que existe é justamente a 3ª conversão. É a conversão do bolso. Agora deixa eu concluir aqui. Gente, o princípio do dízimo não é para que você venha abençoar a obra de Deus. É para que você venha ser abençoado pela obra de Deus. Deixa eu perguntar a você, os anjos estão sentados nessa cadeira? Confortável? Não. Os anjos estão se arrepiando nesse clima agradável? Não. Deus está feliz com os instrumentos da igreja, com o som da igreja, com o estabelecimento. Vai alegrar a Deus particularmente? Não. Deixa eu te dizer algo. Quando você instrui seu filho, filho, faça isso e isso. Ele faz as provas, ele vem com um boletim, tudo nota 10, 10, 10, 10. Ah, que maravilha, né? 10, 10, 10, 10, 10, 10. Você vai ficar feliz? Vai. Mas isso vai lhe acrescentar em algo? Não. Por que você vai ficar feliz? Porque você está vendo o seu filho crescendo. Você está vendo o seu filho progredindo. Então o dízimo não vai enriquecer Deus. Deus já é dono de tudo. Deus já é o Senhor de tudo. Então vamos colocar uma coisa na nossa cabeça. O dízimo existe para o nosso próprio bem.
para o nosso próprio benefício. Tudo que nós estamos vendo aqui é resultado disso. O mais importante de tudo é saber onde nós congregamos e termos essa segurança, essa confiança. Eu sempre insisto em dizer, está ali, ó, porta dízimo, porta envelope. Usa quem não quer, não usa. Ninguém vai ser coagido ou pressionado a usar. Agora, deixa eu te dizer, ali não é um controle da igreja sobre os membros, ali é um controle dos membros sobre a igreja. Eu creio que você, tanto quanto eu, quer saber para onde o seu dinheiro vai. Ou melhor, ter pelo menos a noção de que ele foi recebido. Se eu oferta, dá o dízimo, devolve o dízimo, a primeira coisa que existe é uma assinatura de um tesoureiro do lado. Deixa eu contar uma história para vocês. Nem todo mundo que está em Israel é israelita. Nem todo mundo que está em Israel é israelita. E Jesus disse que muitos lobos viriam disfarçados de ovelha, e o cenário ideal para que venham surgir esses lobos é justamente a igreja. Eu não me escandalizo com isso. Alguém se escandaliza? Jesus disse, olha, é inevitável que venha escândalo no meu nome. Vai vir, mas ai daquele por quem vier o escândalo no meu nome. Então Jesus deixou todo mundo atento, vai vir. Uma vez eu disse, mas alguém questionou, mas pastor, existe isso, que muito me desanima. Eu disse, olha, só existe bijuteria porque existe joias. Agora, você vai deixar de acreditar nas joias por causa das bijuterias? Então, infelizmente, existe falsificações, mas existe o original, existe o parâmetro, existe o padrão, que é a palavra de Deus. E nós não podemos, pelo contrário, um dia eu passei em um supermercado e dei uma nota de 100 para a mulher olhou assim, eu achei incrível aquilo, porque eu não consigo identificar o que é falso e o que é verdadeiro. Aí eu disse bem assim, você foi muito rápido, eu achei interessante. Aí ela respondeu, sabe o quê? Quando a gente conhece o que é verdadeiro, facilmente a gente identifica o que é falso. Uau! Aprendi. Quando a gente sabe qual é o nosso objetivo, é ensinar a verdade. Eu não vou perder tempo falando de Satanás, de demônio, de besta-fera, de capeta, do inferno, do mal. Eu vou investir tempo falando do bem, da santidade, da consagração, do céu. Porque quando você souber o que é verdadeiro, logo, logo você vai identificar o que é falso. Você não vai me ver aqui, muitas vezes, a não ser que haja necessário, e tem uma instrução de Deus para isso, falar sobre distorções, seitas, heresias, despautérios teológicos, coisa do tipo. Basta ensinar tão somente o que é verdadeiro, porque quando o povo souber o que é verdadeiro, facilmente vai identificar o que é falso. Não é verdade? Então, facilmente. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Trazendo essas instruções. Então, aquele porta-envelope é um controle seu. Eu, por exemplo, já precisei dele. Teve um momento que eu pensei que tinha devolvido o dízimo. Não tinha. E tinha certeza, porque quando chegou o final do mês não tinha nada na carteira. Eu disse, não, com certeza dízimo é primícias, então eu sempre dou. Com certeza já dei. E desde quando eu me converti, estabeleci como propósito nunca faltar e nunca falhar. E aí eu fui lá no porta-envelopes, abri e percebi. Não tinha devolvido o dízimo. Eu não utilizei o dízimo como primícia. Naquele dia, eu deixei por último. Fui pagar a quem devia, fui pagar a pedreira que estava fazendo serviço em casa, aquela agonia toda. Nesse tempo, tive que pedir emprestado à minha mãe, para devolver o dízimo no mês. E ali eu aprendi a lição. Dízimo é primícias. Não é do resto nem do que sobra. Se você for deixar para dar do resto sobra, a verdade, sabe qual é? Nunca sobra. Nunca resta. Sempre tem uma... As pessoas às vezes falam isso, eu não tenho tempo. Olha, tempo é questão de preferência. Da mesma forma é dízimo. Eu não tenho condições de dar o dízimo, eu tenho muitos compromissos. Dízimo é questão de prioridade. Você sempre vai priorizar aquilo que você tem amor, tem zelo e tem entendimento. Ok? Uma outra situação que aconteceu sobre porta-envelope é que uma pessoa, dizimista fiel, simplesmente o dinheiro não tinha assinatura do tesoureiro. E aí procuraram saber por quê. Ela disse, eu dei e não tem assinatura do tesoureiro. Eu dei e não tem assinatura do tesoureiro. Até perceber que esse dinheiro foi transviado, extraviado durante esse... E não foi aqui não, Lógico. Foi extraviado durante esse período e que trouxe o maior escândalo, o maior constrangimento para essa igreja local. Então a gente precisa ter essa segurança. Amém? Deixa eu te
te falar uma coisa, toda oferta e toda contribuição dessa igreja ou é por conta ou é pelos gasofilácios. Depois dos gasofilácios passa por uma contabilidade entre tesoureiros e diáconos. Depois vem o Conselho de Finanças, administrando tudo. Depois vem o Conselho Fiscal. E em 3 meses, o Conselho Administrativo sabe exatamente tudo que entra, tudo que sai, como entra, como sai. É repassado o relatório. Qualquer membro tem acesso ao relatório desde que o queira. Basta tão somente recorrer à tesouraria da igreja. Entenderam? O pastor não tem chave de gasofilácio, nem quer ter. O pastor não tem chave das finanças da igreja, nem precisa ter. O pastor não tem acesso. A única coisa que o pastor sabe é a sua prebenda que recebe mensalmente. Essa questão administrativa fica com o Conselho de Finanças. Por que eu estou dizendo isso? É importante que você saiba da seriedade e da transparência da sua igreja, do compromisso que sua igreja tem com a obra. Outro detalhe, tenho 12 anos de ministério e tenho a imensa satisfação de dizer isso. Nunca recebi dízimo e oferta de seu ninguém em mãos. As pessoas, por questões de conveniência, pastor, não vou à igreja essa semana, por favor, leve meu dízimo. Já pessoas até da família fizeram isso. Eu disse, olha, não, é deselegante. Não, pastor, a gente confia em Senhor, eu sei, é justamente para nunca ter motivo para desconfiar. Então, peça a outra pessoa que faça isso. Qualquer um pode fazer por você isso. Não estou impedindo ninguém de fazer, mas um pastor não. Até mesmo porque eu quero ter essa honra, essa moral, sem censura, para dizer que eu nunca peguei em mãos dízimo e oferta de seu ninguém. É para trazer nada, absolutamente nada. Diante de tantos comentários pejorativos em relação à figura do pastor, essa é a postura radical que seja, mas é essa que eu achei a melhor a ser adotada por mim. Então nós não aceitamos. É verdade que esporadicamente chega uma pessoa e investe na nossa vida, como falei para a viagem da África, chegou uma irmã e disse bem assim, pastor, eu quero doar a viagem todinha sua para a África, 4.000 e cacetada. Isso é verdade, irmã? É, pastor, disse, amém. Agora deixa eu perguntar, é dízimo da igreja? Não. É oferta da igreja? Não, pastor, estou me ajudando. Então, amém. Disse a ela o que o apóstolo Paulo disse à igreja Filipe, que disse bem assim, em tudo dou graças a Deus pelas vossas contribuições, que meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, venha suprir toda a vossa necessidade. Então, irmãos, é importante entendermos o princípio do dízimo e é importante entendermos o contexto da nossa igreja. Talvez você tenha 10, 5 anos, ou mais tempo, ou menos, e não saiba como é que as coisas acontecem na igreja. Então, uma hora ou outra, o pastor vai precisar vir aqui à frente e falar sobre esse assunto, para que a igreja venha crescer na mesma maturidade, mesmo nível de maturidade, e entender a importância do dízimo e a maneira com que a igreja evangelizadora trabalha nela. Eu louvo a Deus pelas igrejas batistas, e louvo a Deus principalmente pela evangelizadora. Eu estou aqui dentro, hoje como pastor, mas desde 2001 como membro. E a seriedade, a transparência dessa igreja é algo louvável. Pergunta a quem participa dos conselhos. Sabe muito bem lhe informar o zelo que essa igreja tem para com as coisas do Senhor. Amém, irmãos? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.